conversando com a professora Carolina, que está aqui comigo hoje, que a gente deveria fazer mais esse tipo de encontros, especialmente aqui em Ribeirão. Porque, afinal de contas, a gente conduz uma pesquisa pioneira em diabetes aqui desde 2013. Eu acho que a gente merece dar um feedback maior, principalmente para a nossa comunidade, da nossa região. A gente faz tanta coisa por aí afora, no Brasil e no mundo. Eu acho que a gente deveria ter mais encontros pessoais para discutir coisas do diabetes. E o engraçado é que às vezes eu percebo isso no consultório. Muitas vezes as pessoas querem a última novidade em diabetes, que é célula-tronco em diabetes, e às vezes não faz o básico. Isso não tem jeito. Se fosse fácil o negócio, esses artistas aí não teriam diabetes. É a coisa mais simples para pensar. Se fosse fácil, o bilionário não ficava diabético, era simples. E tem muita gente que fala que a indústria farmacêutica está bloqueando. O Fred outro dia publicou, saiu um trabalho dele bacana pra caramba, aí saiu um monte de coisa falando de cura. Olha, um grupo descobre, era em modelo animal, que saiu, deu uma repercussão muito boa, né, Fred? Mas a indústria farmacêutica não vai deixar os pesquisadores desenvolverem a cura. Isso é besteira. Se alguém descobrir, vai falar e vai ficar rico. Espero que, tomara que fique. E se fosse fácil, essas figuras aí não aplicariam insulina. E é muito comum, às vezes, a pessoa procurar a gente e falar assim, mas se for para dar insulina, eu vou no meu médico mesmo. Eu falo, então, seu médico está correto. Então é muito difícil, às vezes, aceitar. Eu tenho certeza que, para a maioria aqui, a pior doença do mundo é diabetes. Porque é a doença que você tem. É simples dessa forma. Então, a melhor maneira que eu vejo é aceitar. E quando a pessoa fica diabética, ela dá uma entrada no Google. Aí lascou. Quando você entra no Google, você só vê coisa esquisita. Você fala, tem uma sentença de morte. Eu vou ter amputação, vou ter AVC, eu vou ter doença renal crônica. E não é bem assim mais. Definitivamente não é bem assim. Depende muito da forma que cada um adequa a doença. Mas não é uma sentença de morte. Pelo contrário, muitas pessoas vivem muito bem e talvez melhores do que se não tivesse a doença. Agora, você tem duas opções. Você pode ser otimista ou pessimista. Aí é critério de cada um. Hoje, os hábitos de vida estão muito ruins. E muitas vezes eu pergunto no consultório assim, o que é pior de ser diabético? Principalmente o tipo 1. Tem picada de insulina? Tem... Quem aqui é tipo 1? Levanta a mão. Quem é tipo 2? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu fico achando que é insulina. A pessoa fala assim, não, eu quero é comer o que eu quiser. Muitos falam assim. E na verdade, não dá para comer o que quiser todo mundo. Nem quem é, nem quem não é diabético, na verdade. Porque é difícil. Então todo mundo quer comer o que quer e tratar não faz sentido. Nós vamos falar do transplante de célula-tronco para frente. Mesmo os pacientes transplantados de célula-tronco que param de usar insulina, tem que manter o tratamento adequado. Que é exercício regular, atividade física, alimentação saudável. E fica difícil, o acesso à comida hoje está muito fácil. O ser humano não foi feito para viver com tanta fartura. A verdade é essa. Gente, não sei se vocês estão percebendo, mas tem uma tela ali atrás. Esse teatro é muito bom, viu? Eu não preciso ficar olhando para a tela daqui. E imagina uma criança dessa no McDonald's. Isso é um crime, isso aí. E a criança depois, uma vez, desenvolve diabetes, mas eu queria comer o que eu comia antes. Mas o que eu comia antes não é normal. E a gente tem dois caminhos para trilhar quando você vê uma doença dessa. Ou você aceita, ou você vai se dar mal. E muitas vezes você fica naquele dilema, o capetinha de um lado, o anjinho do outro. O que você vai escolher? O ser humano foi criado para escolher o que é mais calórico. É uma questão de sobrevivência, isso é evolutivo. O ser humano come aquilo que dá mais energia, porque a gente não sabe se vai ter comida na frente. Primeiro, é instintivo. E segundo, atualmente, é comportamental também. A sociedade, porque a gente gosta do que é mais doce, mais gostoso, mais colorido.
Isso é natural. Então nossa ideia hoje é tirar essa imagem da nossa lembrança e colocar isso aqui agora. A ideia é essa. A gente está vivendo muito. Viver muito dá trabalho. Viver muito é custoso. Então se a gente não pensar que é uma maratona, realmente a gente vai, uma hora, vai pagar o preço. Então esse aqui é a imagem do diabetes do tipo 2. Essa é a figura clássica para quem quer saber. Diabetes tipo 2 é esse tipão aí, adulto ou idoso, que tem principalmente a barriga aumentada. O pâncreas dele produz insulina, mas a insulina não atua de maneira correta. Produz insulina, a hora da insulina atuar na célula, colocando o açúcar do sangue dentro da célula, não consegue. Na grande maioria das vezes, o diabetes tipo 2 é prevenível. É uma doença que é possível a gente não ter. Ou talvez postergar. Em vez de você ter com 50 anos, você vai ter com 60 ou com 70. Agora, e muitas das vezes, só a mudança de estilo de vida é capaz de reverter. Reverter, digo, controlar. Remédios ajudam na maioria das vezes. Hoje em dia, a gente está usando remédios desde o início. Estudos mostram que usar remédio para pessoas com diabetes do tipo 2, logo no diagnóstico, traz melhor resultado a longo prazo. E não só ficar batendo na dieta e exercício. Dieta, exercício e remédio. Importante para quem é diabético tipo 2 saber. Antigamente a gente demorava um pouco para fazer isso. E hoje em dia, estudos mostram que até 2 tipos de remédios diferentes, às vezes até 3 desde o início, ajuda a baixar a glicose e mantê-la baixa por mais tempo. Muita gente acha que o diabetes tipo 2 é o diabetes do remédio oral. Diabetes tipo 2 também pode usar insulina na evolução da doença. O pâncreas da pessoa com diabetes tipo 2 a longo prazo, ele vai reduzindo a capacidade de produzir insulina. Então, se o indivíduo viver muito, e se ele colaborar pouco com a mudança do estilo de vida, ele vai acabar usando insulina também. E a insulina não é uma penalidade. Dá a impressão de que a insulina é uma penalização. Muitas vezes a gente, como médico, às vezes a gente até se expressa mal. Olha, se você não vier bem na próxima consulta, eu vou te dar insulina. Poxa vida, aí não é assim uma maneira mais correta de falar. Aí, graças a Deus que tem insulina. É uma opção terapêutica. Porque se não tivesse insulina, a glicose ia ficar alta, e aí? Então o tipo 2 é uma doença, é a epidemia da modernidade. E o tipo 2 nunca vem sozinho. Ele vem com pacote. É igual o McDonald's, peça pelo número. O tipo 2 vem com hipertensão, colesterol, triglicérides, uma tal de gordura no fígado, vocês já ouviram falar, gota, apneia do sono. Isso vem tudo junto. E o diabético, a pessoa com diabetes tipo 2 tem mais doença cardiovascular. O que mata a pessoa com diabetes tipo 2 são doenças do coração e derrame. O diabetes do tipo 1 é diferente. É de criança, magrinha, adolescente, magrinho. E o diabetes do tipo 1, vocês veem, o nome diabetes está só na primeira palavra, porque não são doenças diferentes, que cursam com glicose alta no sangue. O diabetes tipo 1, o pâncreas desses indivíduos, não produz insulina. Tem que lembrar uma palavrinha chata aqui. É uma doença autoimune. O sistema imunológico do próprio paciente acha que o pâncreas dele, acha que as células produtoras de insulina são do mal. Então ele erradamente acha e começa a destruir aquele pâncreas. Ele acha que o pâncreas é uma bactéria. Ele começa a destruir aquela bactéria, como se fosse. Só que o pâncreas não é do mal, o pâncreas é do bem. E aí ele para de produzir insulina. Então o indivíduo come, na hora de produzir insulina para baixar a glicose, não produz. E o tratamento é com insulina, ponto. O tratamento é com insulina. Se não existisse insulina, os diabéticos tipo 1 que estão aqui não estariam aqui. A insulina é para sobreviver. Ainda bem que existe insulina.
E cá para nós, quem é diabético tipo 1 há muito tempo sabe que a coisa melhorou. Hoje, nós temos as canetas de aplicação de insulina. Hoje, bem ou mal, o SUS fornece a insulina para dentro da caneta. Mas engraçado, o SUS não fornece a caneta. Você tem que comprar a caneta separada. Mas pelo menos você tem um refil para colocar nessa caneta. Temos as seringas ainda. Mas melhorou muito de 20 anos para cá. Melhorou demais. A Graziella viu... Quando você abriu, tinha seringa só, né? Então a coisa está melhorando. É o que eu estou dizendo. A gente pode ser pessimista ou otimista. Se a gente for pessimista, vai falar que está horrível, que não quer aplicar, que a vida é uma porcaria. Porque eu tenho diabetes. Ou você pode ser otimista e ver que a coisa realmente está melhorando. E a monitorização de glicose também melhorou demais. Hoje o aparelhinho que a gente tem aí, mesmo na prefeitura, é um aparelhinho que mede a glicose com uma gotinha pequena de sangue. 5 segundos está ali. É chato muitas vezes? Concordo. O melhor seria não ter, mas vou fazer o quê? Então, o aparelhinho de glicose hoje aqui no estado de São Paulo ainda é até bom. Em outros estados aqui não fornece nada de fita. Aqui nem é tão bom assim, mas outros lugares está pior. E ainda temos novidades, aí sim. Temos o tal do Freestyle Libre. Esse aparelho que você conecta no braço aqui. Você tem um sensor de glicose que mede a glicose na pele. A glicose muda no sangue. Do sangue muda características da pele. O leitor lê e você aproxima esse aparelhinho aqui, igual um celular para você pagar o cartão de crédito do celular. Você só aproxima e dá o valor. E dá o gráfico, não sei se vocês estão vendo aqui. Então a pessoa sabe que a glicose está 102, sabe que está subindo, ou sabe que está caindo, sabe que está estável. Se está 80 com setinha para baixo de madrugada, significa que você vai ter hipoglicemia. Então a coisa está melhorando. É caro ainda, não é para todo mundo, não está no sistema público de saúde. Mas a coisa está melhorando. A gente tem que lembrar que tem uma regra de coisas que não podem ser ultrapassadas. Não adianta toda tecnologia se você não tiver consulta frequente, se você não usar o remédio direito. Eu estou falando do básico. Lembrar que diabético tem que tomar vacina. Existem vacinas específicas para a população com diabetes. E a maioria de nós, médicos, esquecemos de indicar para o paciente. Tem que lembrar de usar um cartão dizendo que você é diabético. Alguns agora estão fazendo tatuagem. Não precisa ser tanto, né? Mas o cartãozinho já ajuda, dizendo que você é diabético, principalmente adolescente. Lembrar de fazer o exame cardíaco, oftalmológico, ginecológico, urológico anual. Isso faz parte do pacote. Sem a base não tem futuro para o diabetes. E hoje, eu gosto sempre de mostrar isso aqui. O governo é responsável pelo fornecimento de insulinas, remédios e todo tratamento para pessoas com diabetes. Isso está aqui, isso é lei. E a gente tem que correr atrás disso. Isso é lei. A gente tem que fazer isso. Às vezes eles não dão, às vezes não. Não dão muitas vezes. Mas a gente tem que correr atrás disso. Isso é lei. E ainda temos hoje algumas novidades. Existe bomba de insulina. Esse é um exemplo de bomba de insulina que tem hoje. E muito diabético novo por aí fala assim, eu quero usar bomba. Bomba é o top, é o padrão. Não é. Bomba é um produto certo para o paciente certo, do jeito certo. Eu já vi muita bomba mal indicada. A bomba requer que o paciente seja Caxias. Seja um paciente que faça tudo certo, conte carboidrato, meça a glicose, faça atividade física regular, tenha uma educação em diabetes muito alta. Bomba não serve de resgate para o paciente que não faz nada. Você fala assim, eu vou indicar a bomba para ele para ver se ele entra para o tratamento. Não é. A bomba não serve para isso. A bomba é para o paciente que tem, principalmente, alta compreensão da doença. Então, temos que lembrar disso.
O motivo da gente controlar a glicose da gente, em última análise, é envelhecer bem. Esse que é o grande motivo. Se vocês não controlarem, se a gente não controlar bem a glicose agora, a gente vai ter problema para frente das sequelas. Eu acho que a gente não precisa ficar falando tanto sobre isso. Então, temos algumas novidades para vir? Temos. Só que a gente só vai poder usar as novidades se a gente tiver saúde. Se a gente não tiver saúde, não vai ter acesso. Trouxe algumas novidades para vocês de futuro, algumas pinceladas para a gente conversar depois. O que nós temos? Eu trouxe algumas coisas que estão por vir próximo, não vou falar muita coisa de muito longe. O que está próximo? Para 1 ano e meio, 2 anos para cá, esse implante foi feito pelo pessoal do Vale do Silício, na Califórnia. É um implante que tem dentro uma substância para tratamento do diabetes que chama Exenatide. Lembra do Victoza, uma injeção que o pessoal costuma usar para emagrecer? É primo do Victoza. É usado para diabetes do tipo 2, que você implanta na pele, faz um pequeno corte. É igual parecido com aqueles implantes hormonais. Você faz um pequeno corte, coloca debaixo da pele e fecha com micropólio. Ele cicatriza sozinho. Isso aqui dura 1 ano. Vai liberando o medicamento gradualmente. Isso aqui é uma bomba osmótica, que vai driblar um problema do consultório da gente, que é adesão. O paciente não tomar remédio. Ah, você não vai tomar remédio? Então tá, põe o implante aqui, o remédio vai sendo liberado gradualmente. Outra sugestão, outra coisa que está por vir a qualquer momento, é o medidor de glicose do Google. O Google Lens, que mede a glicose da lágrima. Eles estão para soltar isso aí, esse aí eu já não falo mais prazo, porque esse está sempre no forno e não tem saído. Mas dizem que eles têm tecnologia de sobra para liberação da glicose na lente, para monitorizar. Esse aqui é uma imagem meramente ilustrativa, mas que seria alguma coisa da bomba automática. Uma bomba que faz tudo sozinha. Daqui a gente tem um sensor de glicose, que manda o valor da glicose para a bomba, e a bomba faz tudo sozinha. Ainda não temos isso hoje no Brasil e no mundo. Mas esse é o que o pessoal chama de pâncreas artificial. É a bomba que vai fazer tudo para você. Ela vai medir, ela vai ter uma inteligência artificial e vai tomar a decisão sozinha. Ela vai diminuir a infusão de insulina, ela vai aumentar a infusão de insulina. Na hora que você comer, ela vai fazer o pico. De madrugada, ela não vai deixar você fazer hipoglicemia. E esse projeto já existe há mais de 40 anos. É difícil você fazer, principalmente, os picos da alimentação. A bomba mais moderna que tem hoje nos Estados Unidos já faz bem o período entre as refeições sozinha. Mas ela ainda não é capaz de fazer sozinha os picos alimentares. Isso é uma questão de tempo. Já tem estudos já em andamento bastante bons, com resultados interessantes, com essa bomba de insulina automática, que o pessoal chama de pâncreas artificial. A insulina inalada já está disponível nos Estados Unidos, é do laboratório Sanofi, que comprou a empresa que faz isso, chama Mankind, e não, por questões de estratégia não trouxeram para o Brasil. Eu até soltei numa revista sobre que estaria saindo o ano passado, dei com a cara na parede. A empresa não quis trazer para o Brasil por questões financeiras. Parece que está vendendo muito lá e não está dando conta de trazer para cá. A informação que o pessoal me passou. Mas já existe nos Estados Unidos, é uma insulina de ação rápida. Você come, inala e ela faz a ação da rápida. Se vocês pararem para pensar, nada que eu estou falando aqui até agora vai deixar o paciente completamente livre. Ele vai ter que tomar conta de alguma forma. Não tem como você desligar o botãozinho. A insulina oral é uma outra coisa também que todo mundo está querendo. Aconteceu agora um congresso europeu de diabetes, né? E foi mostrado estudos bastante importantes com o insulina oral em humanos, fase 3, e de ação parecida com as insulinas de longa duração. Seria uma ação parecida com Lantus, Tresiba, Levemir.
Seria uma ação que você toma agora de manhã e vai tomar na manhã do dia seguinte. Ela seria a insulina de 24 horas. O problema da insulina oral, você vai falar, por que não descobri insulina oral até hoje? Porque é uma proteína. Bife é uma proteína. Se você comer um bife, o que vai acontecer? Vai digerir, vai mastigar e vai quebrar. Então, o segredo é como não fazer a gente quebrar essa molécula de insulina, ela entrar para a corrente sanguínea intacta e fazer a sua ação. Claro, vocês vão imaginar, vai ter que ter dose, hora de usar, jeito de usar e tudo mais. E uma coisa que pegou demais, eu tinha que falar que não tinha jeito, é a vacina da gripe, do diabetes. Nossa, isso foi falado até. Então tem um pessoal, tem que tomar muito cuidado com o Google, viu, gente? O Google aceita tudo. Então, assim, tem estudos com vacina para diabetes. O Bart, que colabora com a gente aqui, tem um estudo com vacina. Tem um grupo da Harvard fazendo estudo com vacina. Mas não tem resultado nenhum ainda. É muito cedo para falar de vacina para diabetes. Uma vez, eu até estava falando com a Carol. Uma vez na semana, uns meses atrás, eu coloquei numa coluna minha, numa revista, finalmente a vacina para o diabetes. Nossa, acessou, teve um montão de acesso. Era uma pegadinha para mostrar que o povo não lê. Era uma matéria falando que era para tomar vacina de gripe, pneumonia, hepatite B, influenza, e por aí vai. E o pessoal achando que era a vacina contra o diabetes. Então, tem que tomar cuidado. Tem um recado para deixar, que é o seguinte: duvidem de tudo que é fácil, rápido e indolor. Não tem nada rápido, não tem nada fácil, não tem nada indolor. Esse é que é o segredo. Lembra do primeiro slide que eu mostrei, que era das pessoas com os famosos. Se fosse assim, o famoso não estava com diabetes nunca. Mais recentemente, tem duas coisas que eu queria trazer só para terminar. 2 pâncreas artificiais biológicos que estão em desenvolvimento em humanos. Um é do Camilo Ricordi, o Rodolfo Alejandro já veio aqui no congresso nosso, que chama BioHub. É uma pequena esponja que contém aqui células beta produtoras de insulina, ilhotas do pâncreas, e que ele consegue encapsular isso de maneira que o sistema imunológico do paciente não destrua. Isso é feito com pâncreas de cadáver. Ele já fez a primeira paciente. Esses pesquisadores são de Miami, mas eles não são naturais de lá. O Camilo Ricordi de Milão, ele fez numa paciente de Milão, a primeira paciente diabética de longa duração, está livre de insulina. Isso aqui é implantado por videolaparoscopia no abdômen. O Camilo quase participou com a gente do protocolo de mesenquimal. E é uma pesquisa bastante promissora. Está disputando com o pâncreas artificial tecnológico. É o biológico. Um outro é esse esponjinho aqui. E o outro que está também uma empresa de San Diego, que eu encontrei com eles recentemente, é o VC01. Um pequeno invólucro, aqui tem células-tronco pancreáticas, que vão se diferenciar em ilhotas. Isso aqui é implantado no subcutâneo. Você faz um corte na pele, eles fazem no dorso. Essa cápsula não deixa o sistema imunológico atuar. Eles desenvolvem células-tronco pancreáticas provindas de células-tronco embrionárias. E consegue fazer com que essas células tenham função de pâncreas. E com a vantagem de você fazer um implante só no subcutâneo. Então, isso ele vai medir a glicose, aplicar sozinho. Em tese, vai dar uma liberdade para o paciente. Já fez os primeiros 2 pacientes, um americano e um canadense. A gente ainda não tem resultado. Mas são promessas, são parte do futuro do diabetes. E, felizmente, o Brasil tem que fazer uma propaganda aqui. Nós aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão, a equipe de transplante de célula-tronco, que desenvolveu o primeiro estudo em humanos no mundo com células-tronco para diabetes. E para dar continuidade agora, para falar do transplante de célula-tronco e para mostrar para vocês o que a gente faz, professora Carolina. Muito obrigada por vocês terem vindo, obrigada pela comissão organizadora pelo convite. Acho essa palestra, o tema assim, muito
bom, porque é um tema muito procurado, né? E nós sempre recebemos muitos e-mails, mensagens, perguntas. Então, é uma oportunidade de conversar. Eu fiz questão que o Eduardo viesse falar também. Primeiro, porque ele é um excelente orador. E segundo, porque sempre esteve conosco, aí, acompanha todos os nossos estudos, faz uns 14 anos, mais ou menos. E também porque ele facilitou muito a minha vida. Então, eu vou falar sobre o que há de terapia celular no diabetes, o que há em humanos, certo? E a ideia é dar uma visão geral do que existe, do que é feito no mundo, dos sucessos e insucessos. E, antes de mais nada, eu queria falar sobre a célula-tronco. Né? Então, o que é uma célula-tronco? Então, por definição, é uma célula que consegue dar origem a células iguais a ela, só para se manter, né? Manter a população, mas que também consegue dar origem a células que a gente chama de diferenciadas ou especializadas. Então, uma célula-tronco consegue dar origem, por exemplo, a neurônios, células da pele, células do sangue, células do fígado. Né? Essa é a ideia que a gente tem, e era a ideia que eu tinha também antes de começar a trabalhar com isso. Né? Essa ideia de que a célula-tronco ela é meio fantástica. Assim, né? E a primeira missão que eu tenho aqui é de desmistificar um pouco isso. Né? Realmente, as células-tronco elas são importantes, elas são eficazes, acho que o futuro está nelas, né? Mas elas têm uma série de limitações. Eu vou começar a conversar um pouco sobre isso. A mídia, né, explora muito esse tema, né, atrai muita atenção, né, como o próprio Eduardo disse, isso atrai muitos cliques, porque traz muita esperança. Né? E eu trouxe aqui algumas capas de revista que foram divulgadas, e essas notícias, elas vêm de estudos reais mesmo. Né? O problema é que, às vezes, tem uma visão muito fantasiosa em cima da célula-tronco, né? Da ideia de que pode-se tudo. Né? E aí eu até trouxe uma charge aqui, né? Que é isso mesmo que a gente pensa, né? E às vezes quando alguém telefona, olha, eu faço qualquer coisa, eu preciso de célula-tronco para recuperar a minha coluna, né? Ou alguma doença que eu tenha. Tem essa ideia de que a célula-tronco ela pode ser o que for preciso, né? Ela consegue regenerar, né? E no humano nós estamos ainda um pouco longe disso. Então, para começar, a figura aqui é um pouco poluída, mas eu vou explicar mais sucintamente. Existe mais de um tipo de célula-tronco. Né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar de célula-tronco embrionária, né, que tem muito assim na mídia. E, realmente, a célula-tronco embrionária, que vem lá do embrião, ela é retirada do embrião, ela tem essas características mesmo de dar origem a diversos tecidos. Né? Ela consegue se diferenciar num neurônio, uma célula de pele, de fígado, de pulmão, de osso. Mas, conforme a gente evolui, né, do embrião para o feto, depois para o organismo adulto, essas células elas começam a se diferenciar, se especializar. Então, num recém-nascido ou num adulto, eu tenho células do fígado, eu tenho células do pulmão, do sangue. Né? São células que estão já comprometidas com aquele tecido, com aquele órgão. Então, uma célula-tronco de um organismo adulto, já todo separado em órgãos e tecidos, ela é diferente de uma célula-tronco embrionária. Essa aqui, ela pode ser o que ela quiser. Essa célula-tronco, se eu pegar a célula-tronco da pele, ela está comprometida com a pele. Ela vai dar origem à pele. Do neurônio, do sistema nervoso, comprometida com o neurônio, do fígado para o fígado, certo? E é muito difícil a gente fazer uma célula-tronco de um tecido, do fígado, vamos supor, virar uma célula de outro tecido. Né? Isso em humanos, é muito difícil e não se espera que isso aconteça. Bom, então, já vou pensando que no diabetes, para eu conseguir regenerar um pâncreas que esteja lesado, vamos supor, no diabetes tipo 1, um pâncreas que esteja destruído, se eu usar uma célula-tronco que não seja do pâncreas, dificilmente eu vou conseguir regenerar o pâncreas. Mas existem outras maneiras de ajudar.
né? E são esses estudos que eu vou trazer aqui. Bom, então só para resumir, né? Uma célula tronco embrionária, ela é uma célula que é fácil de manusear no laboratório, né? Então eu consigo expandir essa célula no laboratório, ela cresce bem, consigo um número bom, né? Ela, como eu já disse, ela dá origem a quase todos os tecidos, né? O que eu precisar a gente consegue formar com essa célula tronco. Ela tem um grande potencial para regeneração. Eu preciso regenerar o osso, eu preciso regenerar o fígado. Ela é boa para isso. Mas existe uma questão da segurança. Essas células tronco embrionárias ainda não são seguras o suficiente para aplicação em humanos. Tá? Existem estudos? Existem alguns pontuais, mas de uma maneira geral, elas ainda são bastante restritas. Além do que, a gente tem os problemas éticos e religiosos. Certo? Então, se a gente fizer uma busca na literatura, existe muito de célula-tronco em animais. Né? Camundongos, ratos, coelhos. Mas em humanos ainda é muito, muito restrito. Okay? Já a célula-tronco adulta, que é a que é mais usada, que a gente acha estudos, ela é um pouco mais difícil de manusear, ela não cresce tão bem, não se diferencia em laboratório, né? É uma célula que morre com mais facilidade, é mais difícil. Ela dá uma origem, então, a tecidos restritos, ela já é mais comprometida com aquele tecido. Né? Então, quando a gente fala de regeneração, é muito limitado àquele tecido, mas elas são mais seguras. Certo? Então, elas hoje são usadas nos estudos. Muito bem. Então, vamos falar do que tem de estudo com célula-tronco no diabetes mellitus tipo 1. Claro que eu vou falar do estudo que a gente tem aqui, mas de alguns outros que existem ao redor do mundo. Ok? Então, como o Eduardo já disse, né, no diabetes tipo 1, existe uma agressão ao pâncreas, uma doença autoimune. Então, as células do sistema imunológico, mais especificamente os linfócitos que estão no sangue, agridem as células do pâncreas e destroem aquelas células que são produtoras de insulina. Certo? Bom, isso acontece aos poucos. Então, uma pessoa que se torna diabética hoje, que descobre diabetes hoje, não tem essa destruição há uma semana. Essa destruição começou muito tempo atrás, meses, anos. Né? Então, o que acontece? Ela tem lá o pâncreas intacto, começa a haver essa agressão imunológica, essa destruição progressiva, até que em um determinado momento, a quantidade de células do pâncreas que ainda está funcionando é muito baixa, 20%, 15%. E aí, essa pessoa não consegue mais produzir a insulina em níveis adequados, certo? Então, a gente vê o final da agressão ao pâncreas, por causa do sistema imunológico. Bom, e se a gente conseguir, nesse momento do diagnóstico, quando o paciente descobre que está diabético, e que a gente sabe que tem 15% a 20% do pâncreas ali ainda funcionante, se a gente interromper o sistema imunológico, será que a gente não consegue resgatar aquele pouquinho? Né? E essa ideia, então, do transplante e da maioria dos tratamentos com células-tronco. É resgatar, é salvar, preservar aquele restinho de pâncreas que ainda está funcionando. Certo? Então, a ideia é interromper a agressão do sistema imunológico. Certo? Bom, o que isso, já de antemão, né? O que isso me traz? Primeiro, eu só consigo tratar pacientes nas fases iniciais do diabetes, quando ele acabou de descobrir o diabetes, enquanto eu ainda tenho um pouquinho do pâncreas funcionando. Né? Quando o meu pâncreas já foi todo destruído, depois de 1 ano, 2 anos ou mais de diabetes, daí não adianta mais. Se eu interromper o sistema imunológico, ele não adianta porque o pâncreas já foi destruído. Certo? Então, existe um limite de tempo. Né? E esse é o grande problema para a gente recrutar os pacientes. Né? A maioria dos pacientes vem numa fase muito tardia após início do diabetes. Ok? Bom. Quando eu estava preparando essa aula, eu fiz uma busca aqui nesse endereço eletrônico que mostra a maioria dos estudos com humanos que estão sendo feitos no mundo. Né? Então, a gente joga palavras-chave e aí ele traz o que tem de estudos com esse assunto. Então, eu joguei as palavras-chave diabetes mellitus tipo 1 e células-tronco, e ele me trouxe 45 estudos. São estudos que estão abertos, recrutando pacientes, planejados
ou que já acabaram, né? E aí eu fui de um em um, fui avaliando, e desses 45 estudos, 36 eram pertinentes aqui ao assunto da aula. Então, eram estudos com pacientes que usavam algum tipo de célula-tronco. E quando eu olhei esses 36 estudos, eu percebi que existia 3 tipos de estudo. Eram 3 abordagens com células-tronco. Então, 17 estudos eram o transplante de células-tronco hematopoéticas, 16 injeções de células mesenquimais e 3 injeções de sangue de cordão umbilical. Eu vou falar um pouquinho sobre o que tem de resultados. Nem todos têm resultado, tá bom? Bom. Então, quando eu falo em transplante de célula-tronco hematopoética, eu estou falando de uma manipulação do sistema imunológico. Tá? Eu quero interromper a agressão imunológica. Eu quero fazer com que aquele sistema imunológico deixe de agredir o pâncreas do paciente. Lembra que eu ainda tenho um restinho de pâncreas viável, certo? Bom, então, aqui em Ribeirão Preto, nós fizemos esse estudo, foi o pioneiro no mundo, né? Nós já transplantamos 29 pacientes, já vou explicar como que funciona, tá? E depois que nós divulgamos esses resultados, outros centros do mundo passaram a reproduzir esse estudo, né? Então, publicados, nós temos 114 pacientes ao redor do mundo, com resultados muito semelhantes, muito parecidos. Certo? Bom, então vamos lá. Como é que funciona esse transplante? Eu tenho um paciente que é diabético, ele acabou de receber o diagnóstico. Faz um mês que ele descobriu que ele é diabético, certo? E nós vamos, então, colher as células-tronco da medula óssea desse paciente. Tá? Para colher essa célula-tronco, a gente não precisa aspirar a medula óssea. É possível fazer com que essas células estejam presentes no sangue. Então, elas são colhidas do sangue periférico, certo? E aí, depois, elas são congeladas. Em um segundo momento, esse mesmo paciente, uns 15, 20 dias depois, ele é internado aqui no hospital, recebe uma combinação de drogas que destroem o sistema imunológico, certo? O problema dele é o sistema imunológico que está no sangue, não é isso? Então, eu vou destruir esse sistema imunológico. E como eu não posso deixar esse paciente destruído, eu vou fazer com que eu vou pegar aquela célula-tronco que estava congelada e vou infundir nesse paciente. Então, a célula-tronco, o objetivo dela é simplesmente reconstituir o sangue e o sistema imunológico. Certo? Esse é o objetivo. A célula-tronco, ela não vai reconstituir o pâncreas. Ela vai reconstituir o sistema imunológico. Porque assim eu consigo usar essa dose altíssima de quimioterapia. Certo? Bom, quando essa célula-tronco, ela reconstitui, ela refaz aqui o sangue e o sistema imunológico, esse sistema imune, ele deixa de ser autoagressivo. É um sistema imune corrigido. Normal. Então, aquele pâncreas que tinha ali 15% de células funcionantes, continua com os 15%, porque não tem destruição mais. Certo? Essa é a teoria do transplante. Esse paciente ainda permanece internado mais ou menos uns 10 dias, 15 dias, e depois ele recebe alta para ficar com segmento ambulatorial. Na prática, o que acontece? Ele vem usando insulina aqui, porque ele está diabético, insulina dependente. Ele continua usando insulina aqui, mas a partir do momento que a gente faz a quimioterapia, é possível, aí o Eduardo entra, é possível reduzir progressivamente a dose de insulina, e na maioria dos casos ele sai aqui da enfermaria sem usar insulina. Tá? Alguns ainda usam durante um tempo, tem uma certa variação. Certo? E depois a gente acompanha esse paciente durante no mínimo 5 anos. Bom. O que a gente tem de resultado? A maioria dos pacientes suspende as injeções de insulina após o transplante. Então, ele vinha usando X unidades por dia, e isso cai para 0. Certo? Na nossa experiência, de 25 pacientes, 21 ficaram sem insulina. Certo? Em 4 não deu certo, eles continuaram usando insulina. Certo? Então, eles saíram sem usar insulina. Isso, gente, é um resultado fantástico. Né? Não existe nenhum estudo com medicamento, com
vacina, com qualquer outra coisa, não tem nenhum outro estudo que tenha mostrado isso, que a maioria dos pacientes deixa de usar a insulina. Certo? Bom, mas esse resultado, ele não é permanente. Certo? Então, metade desses pacientes, ele fica sem usar insulina, sem usar nada de insulina durante 3 anos. Pelo menos 3 anos, né? E a outra metade fica mais. Então, o que acontece é que, com o passar dos anos, 1, 2, 3, 4, a maioria dos pacientes volta a usar a insulina. O que isso quer dizer? Quer dizer que o pâncreas ele volta a ser agredido. Então, o transplante, embora a gente tenha usado aquela quimioterapia pesada, não foi suficiente para acalmar completamente o sistema imunológico. Ainda fica um restinho que continua destruindo o pâncreas. Certo? Bom, e isso é algo que a gente está trabalhando em cima, melhorando os esquemas. Temos pacientes novos num outro protocolo, tentando combater completamente o sistema imunológico. Certo? Quando a gente analisa esses pacientes transplantados, eu vou mostrar os resultados aqui de Ribeirão Preto, o que é interessante é que o pâncreas ele volta a produzir mais insulina do que antes. Então, isso aqui é pré-transplante. Né? Isso aqui é a quantidade de insulina que o pâncreas está produzindo. Então, pré-transplante, ele produzia uma dose, uma quantidade mínima. Pós-transplante, isso aumenta, 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 faz um pico aqui em 2 anos, mais ou menos. Fica acima dos níveis pré-transplante por 4 anos. E depois isso cai. Por quê? Porque o pâncreas ele volta a ser agredido pelo sistema imunológico. Certo? Muito bom. Então, após 5 anos, quase todos voltam a usar a insulina. Dos nossos 25 pacientes, não está usando, nunca mais usou insulina. Por mais de 12 anos, né, Eduardo? Certo? Mas alguns ficaram 10 anos sem insulina, 11 anos, 8 anos. Né? A média aí é de 3 anos, 3 anos e meio. Ok? Então, a gente ainda trabalha em cima desse estudo para tentar melhorar ainda mais os resultados. Quando a gente conversa com esses pacientes, né, como é que você se sentiu depois do transplante, mesmo os que voltaram a usar a insulina? Né? Eles dizem assim, olha, foi muito bom eu conseguir ficar sem insulina, nem tenha sido, sei lá, 6 meses. Né? E se você perguntar para os pacientes se você faria outro transplante, eles dizem que sim, que eles fariam. Né? A maioria deles. Porque para eles foi um alívio, mesmo que um tempo restrito. Ok? Bom. Um segundo, então, tipo de estudo é com essas injeções de células mesenquimais. Né? As células mesenquimais, elas são estudadas não só para diabetes, mas para diversas doenças autoimunes ou inflamatórias, porque elas não dependem da quimioterapia. Essas células sozinhas, elas têm um potencial para desinflamar, para melhorar o sistema imunológico. Então, aquela história da quimioterapia, que expõe o paciente a uma série de riscos, não existe aqui. Né? A célula mesenquimal, ela sozinha migra até onde tem inflamação, que no caso do paciente diabético é o pâncreas, e consegue diminuir ou controlar essa agressão do sistema imunológico contra o pâncreas. Certo? Então, eu vou mostrar uma figura aqui, mas não se apavorem. É só para mostrar que essa célula mesenquimal, ela sozinha, ela consegue interagir com o sistema imunológico, com várias células do sistema imunológico que estão no sangue. Tá? Então, ela consegue controlar. É como se ela tivesse um efeito calmante aí sobre o sistema imunológico que está agressivo. Bom, então o que a gente tem de resultado? Vou mostrar um estudo sueco, que foi publicado faz 2 anos. É um estudo bem pequeno, mas é o primeiro que tem para diabetes. E eles tinham, então, 18 pacientes. 9, eles injetaram células mesenquimais. Uma injeção só, pela veia endovenosa. E em 9 eram diabéticos que não receberam nada. E esses pacientes, então, foram acompanhados durante 1 ano. Bom, o que eles viram, então, nesse estudo? Que nos pacientes controle, os diabéticos que não receberam as células, a quantidade de insulina produzida pelo pâncreas diminuiu depois de 1 ano.
Tá? Enquanto que, nos pacientes que se receberam as células mesenquimais, a média, né, da produção da insulina pelo pâncreas ficou mais estável. Em alguns pacientes até subiu um pouco. Tá? Então, o resultado laboratorial anima. É um resultado muito pequeno, são poucos pacientes, pouco tempo de segmento, 1 ano só, mas é animador. Entretanto, não houve diferença em relação às injeções de insulina. Então, mesmo que no laboratório a gente tenha visto uma melhora, para o paciente, essa melhora não apareceu, porque a dose de insulina que ele usava era a mesma. Esse grupo de pacientes vai ser acompanhado durante muitos anos para saber se essa intervenção, se essas injeções às células tiveram algum benefício sobre retinopatia, nefropatia, neuropatia, as complicações crônicas do diabetes. Então, pode ser que, com o tempo, essa diferença para o paciente apareça. Né? Mas, por enquanto, não fica mais no laboratorial. Tem outros estudos em andamento por esse grupo que não foram divulgados. Aqui em Ribeirão Preto, a gente fez um estudo semelhante. Então, nós incluímos 8 pacientes, 4 adultos, 4 crianças, e fizemos não uma injeção de células mesenquimais, mas 8 injeções. Né? E acompanhamos esses pacientes. E para nós não teve diferença nenhuma, em termos de peptídeo, da produção da insulina, em termos de doses das injeções de insulina e em termos do sistema imunológico. Tá? Também foi um estudo pequeno, mas mostra que essas células mesenquimais, embora elas tenham uma ação sobre o sistema imunológico, parece que não é suficiente para mudar a vida do paciente. Tá? Então, talvez precise de melhorias aí. Ok? Não quer dizer que elas estão tiradas do cardápio, elas estão aqui ainda, mas precisam de uma melhoria. Certo? Bom. Tem um outro estudo. Esse é um estudo, acho que chinês, se eu não me engano, em que eles também usaram células mesenquimais, como do outro estudo, só que a injeção foi não na veia, mas dentro do pâncreas. Então, eles fizeram um cateterismo da artéria duodeno-pancreática e injetaram as células mesenquimais lá dentro. Né? Pensando que, se eu aplico na veia, essas células elas se diluem e aí poucas vão para o pâncreas. Então, vamos aplicar diretamente no pâncreas. Né? Então, o que eles mostraram foi que, depois dessas injeções, houve um aumento da produção da insulina pelo pâncreas, teve uma melhora do controle da glicemia, em média, teve uma redução de 29% na dose das injeções de insulina, e esses pacientes foram acompanhados durante 1 ano. Tá? É pouco tempo, né? 1 ano é muito pouco ainda, precisa de um segmento maior, mas parece que o resultado foi melhor do que a aplicação na veia. Tá? Então, também é um estudo que precisa de um desenvolvimento maior. E o que é interessante nesse estudo é que os pacientes não tinham diabetes tão precoce quanto usado nos outros. Não são aqueles 1 mês e meio pós-diagnóstico. Nesses pacientes, eles tinham mais de 2 anos de doença. Tá? Então, teve um efeito, apesar do diabetes ter mais tempo, teve um efeito ali no pâncreas, que a gente não sabe exatamente qual é. Se só desinflamou ou se teve um pouco de regeneração também. Certo? Quando a gente trabalha com humano, é difícil de avaliar, porque a gente não pode tirar o pâncreas do paciente. Né? Mas, bom, você fez parte do estudo, agora me presta seu pâncreas para eu analisar. Né? Nos estudos com animais, isso é mais fácil. Mas é um estudo animador e que chama atenção aqui como evidência científica. Essa aqui são os gráficos dos pacientes. Então, essa aqui são as doses, aliás, são as doses das injeções de insulina. Então, em cima são os pacientes que não receberam nada, e embaixo os pacientes que receberam as injeções no pâncreas das células mesenquimais. Então, houve uma melhora, uma diminuição da quantidade de insulina. E a mesma coisa, a quantidade da produção do pâncreas, da insulina pelo pâncreas, que foi melhor nos pacientes tratados com essas células. Ok? Bom, e aí, por fim, para o diabetes tipo 1, tem esses estudos com injeções de células de cordão umbilical. O sangue do cordão umbilical é aquele que a gente colhe na maternidade quando o neném nasce. Né? Está muito na moda agora, quando o neném nasce, a gente colhe o sangue do cordão umbilical e guarda. Você pode guardar num
numa clínica, uma empresa particular, né? Ou você pode doar para um banco de sangue de cordão umbilical, né? Então, nesse estudo, é um estudo de Miami, eles recrutaram pacientes que tinham diabetes tipo 1 e que tinham guardado o sangue de cordão umbilical quando eram crianças, quando nasceram. Então, são células de sangue umbilical autólogas, deles mesmos. E o que eles fizeram? Os pacientes descobriram diabetes, até 6 meses depois, eles receberam aquele sangue que estava congelado de volta, na veia mesmo. Tá? E aí, esses pacientes foram, então, acompanhados durante 2 anos. Então, cada 3 meses, mais ou menos, eles iam até a clínica, fazer exame de sangue e eram avaliados. E não teve nenhuma diferença. Tá? Então, esse é um tipo de célula que não tem um efeito terapêutico sobre diabetes. É um estudo que ele foi publicado com 1 ano, depois com 2 anos, mas a verdade é que não teve nenhuma diferença, nenhuma melhoria promovida por essas células. Tá? Então, esse é um estudo que, até agora, um tipo de célula que até agora não trouxe benefícios. Certo? Bom, e aí, diabetes tipo 2, né? Que é bem diferente do diabetes tipo 1, que só tem o mesmo nome de parecido. Né? Então, o que a gente tem de diabetes tipo 2? Eu não sabia, nunca trabalhei com diabetes tipo 2. Então, eu fui lá de novo naquele endereço eletrônico, procurei diabetes tipo 2 versus células-tronco. 54 estudos. Bom, bastante, né? Mas quando a gente vai triar, na verdade, são só 11 que avaliam os efeitos das aplicações de células-tronco. Desses 11, metade ainda está em andamento, a outra metade foi abandonada, então são estudos que estão parados. E um estudo que tem resultados publicados é um grupo indiano. Eles têm várias publicações, na verdade. Eu peguei mais importante, mais relevante aqui. Mas eles recrutaram aqui 21 pacientes com diabetes tipo 2 de difícil controle. Então, eram pacientes que já tinham usado todas as drogas orais e já estavam na insulina. Eles dividiram os pacientes entre 11 que receberam células e 10 que não receberam, os controles. Né? E eles escolhiam as células-tronco da medula óssea do próprio paciente e metade era injetada dentro do pâncreas e a outra metade na veia do braço. Tá? 12 semanas depois. E aí acompanharam esses pacientes durante 1 ano. Qual que é a ideia de fazer essa abordagem dupla, né? Dentro do pâncreas e depois por via endovenosa? O diabetes tipo 2 não está só no pâncreas, né? O problema não é o pâncreas, fundamentalmente. Tem toda uma questão de obesidade, de resistência de receptor de insulina, de inflamação. Né? Então, a ideia é que essas células aqui agissem sobre o pâncreas e essas agissem sobre o paciente como um todo. E aí, o que eles viram? Que os pacientes tratados com as células produziram mais insulina depois de 6 meses e 1 ano das injeções. Tá? E naqueles pacientes tratados, a dose de insulina também foi menor significativamente do que nos pacientes que não foram tratados. Então, também é um estudo animador, sempre levando em consideração que o número de pacientes é pequeno, o tempo de seguimento, 1 ano, é pouco. Né? É um estudo no centro único, isso tem que ser reproduzido no resto do mundo para ser validado e para a gente saber o quanto que isso realmente funciona. Certo? Então, foi isso que eu trouxe para vocês, que eu escolhi para trazer sobre células-tronco. Eu não trouxe tudo que tem, né, mas o que tem mais consistente e relevante. Então, a gente mostra assim, que os estudos eles são favoráveis, mas são ainda incompletos, precisam melhorar. Né? No diabetes, o transplante de células-tronco, aquele primeiro grupo que eu mostrei, parece que tem um efeito melhor. Os com células mesenquimais, acho que parece que tem um futuro, mas precisam melhorar. Né? E do sangue do cordão umbilical, por enquanto, não mostra nenhum efeito. E para o diabetes tipo 2, está ainda muito inicial, mas são encorajadores também. Ok? Então, eu agradeço a audiência. Eu queria lembrar que o professor Júlio Voltarelli, que foi a pessoa que começou esse estudo aqui no Brasil, ele foi meu chefe, meu orientador de mestrado e doutorado, e ele faleceu em 2012. Né?
mas é uma pessoa que sempre tem que ser lembrada porque mudou um pouco, abriu um pouco as perspectivas dos pacientes diabéticos. Ok? Muito obrigada.